Tema de hoje: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que ele representa para a tua vida? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu não sei que tipo de resposta você tem para isso. Mas é questão que nós devemos pensar, refletir. E eu quero estudar com os irmãos hoje, porque quarta-feira passada no átrio, obrigado, no átrio quarta-feira passada, eu fiz uma pequena enquete com os irmãos de lá, e perguntei para eles: irmãos, o que Jesus representa para você? O que ele é para você? E aí, as respostas, claro, foram as mais diversas. Um disse: ele é a vida. No começo eles estavam meio tímidos, mas um se levantou e disse: ele é a vida. O outro disse: ele é perdão. Aí o outro disse: ele é amor. Ele é a paz. Aí levantou um lá atrás e disse: ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. Aí o pastor Bob até citou, dizendo: ele muda o caráter das pessoas, para aqueles que realmente se convertem. Aí o outro diz: ele morreu por nós. O outro irmão disse: ele é o caminho. O outro falou: ele é a verdade. Aí o outro aproveitou e citou o restante do versículo: ele é a vida. Aí viu um irmãozinho na frente que voltou a falar e disse: ele é aquele que nos capacita, ele é aquele que nos fortalece. Falei: poxa, legal, respostas sábias. Agora, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Claro, pastor, vamos lá. Poxa, se ele é tudo isso que vocês estão falando, se ele é a paz, amor, caminho, verdade, vida, se ele é aquele que fortalece, se ele é aquele que capacita, se ele é aquele que dá a vida, se ele é aquele que morreu na cruz por nós, e ele é tudo isso que vocês falaram, e muito mais segundo a Bíblia, por que vocês largaram dele então? Aí um olhou para o outro e baixaram a cabeça. Falou: pastor, pegou pesado, né? Não, é uma pergunta apenas. Pô, se Jesus é tudo isso para nós, por que então que vocês largaram? Por que muitas pessoas se desviam hoje? Por que muitas pessoas hoje se afastam de Deus? Por quê? Já que quando ela conhece Jesus, ela sabe que Jesus, ou pelo menos tem uma pré-definição na sua mente de que Jesus é tudo isso que foi citado, e como eu disse, a Bíblia fala de muito mais. Por isso que é necessário se relacionar com Deus, com Cristo, todos os dias. Por isso que é necessário ler a sua palavra. Por isso que é necessário se aprofundar num relacionamento com Ele, justamente para você ter convicções dentro da tua vida. A questão que nós estamos vivendo hoje no século 21 é que a maioria dos cristãos não tem profundidade no relacionamento. E por questões simples até, essas pessoas elas se afastam de Deus, elas desistem de Deus, de Jesus. Algumas porque, como eu disse já algumas vezes aqui, ele olha para o mundo, vê o que o mundo oferece hoje, e por causa das oferendas do mundo, ele é atraído e ele se afasta de Cristo. E se afasta porque ele não tem um relacionamento sério com Deus, com Cristo. Ele não conhece mesmo, porque se ele conhecesse mesmo Jesus, eu falei isso para os irmãos lá, essa é uma tese minha, aquele que se converte mesmo, aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, ele não se afasta de Cristo. Eu disse para aqueles irmãos, desculpe eu falar isso para vocês, mas
Vocês pararam para pensar que vocês um dia entregaram a sua vida para Jesus? E por questões que vocês tiveram dentro da igreja onde vocês estavam, questões de discussões tolas, papo furado, fofocas, gente chata, vocês desistiram. Vocês tiveram problemas talvez na empresa onde trabalhavam e por causa disso vocês acharam que Deus foi o culpado. Vocês tiveram problemas na família e aí vocês acharam que Deus foi o culpado. Aí o que vocês fazem? Vocês se afastam de Deus. Falei, poxa, se Deus é tudo isso que vocês citaram aqui hoje, aí eu fui mais fundo ainda, né? O pastor Bob, na volta, ele até falou assim, foi boa a palavra, viu? Eu devia falar mais assim. Falei, calma, eu não sou que nem tu, porque o pastor Bob, ele vai com os dois pés, né, no peito dos caras. Eu falei, ainda disse para ele assim, se tudo isso que vocês falaram é verdade e vocês sentem, então por que vocês desistiram de tudo e foram beber, fumar droga? É interessante a gente pensar sobre isso hoje, no século 21, em meio à pandemia, em meio à crise, em meio ao aumento do arroz, do óleo. A gente devia parar hoje e pensar para entender quem é Jesus para nós. Eu tenho certeza que se nós entendermos quem é Jesus para nós, o quanto Ele vale para nós, o quanto Ele é importante para mim e para a tua vida, alguns conceitos que nós temos, algumas verdades vão entrar no nosso coração. E nós vamos começar a viver mostrando para as pessoas que é possível, mesmo em meio à pandemia, crise, tristeza e até, infelizmente, mortes, é possível viver uma vida abençoada, uma vida saudável. Tem algumas histórias bíblicas que eu estava lendo esta semana e eu acho fantásticas, que nos levam, inclusive, a nos confrontarmos em relação a quem é Jesus para nós. Gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 1. Deus é bom. Todo o tempo, Deus é bom. E o bom disso tudo é que Ele está conosco nesta manhã, né? Deus é bom. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, esse é um dos relatos dos 4 evangelhos, eles relatam esse fato. Marcos 1,14 diz que depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Versículo 15. Jesus disse, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Então ele dizia, arrependam-se e creiam nas boas novas. Boas novas é tradução da palavra evangelho. Versículo 16, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Versículo 17, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Versículo 18, aqui na NVI, ela foi traduzida do original assim, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Versículo 19, indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Versículo 20, e último desses que quero ler, logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Só até aí. Esse mesmo texto
foi relatado também por Lucas. E acompanhe aqui no telão agora, por favor, Lucas capítulo 5, você que gosta de anotar, versículo 1. Diz que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3, entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava ao povo. Versículo 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, Jesus disse, lancem as redes para a pesca. Versículo 5, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Versículo 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Versículo 10, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O último versículo 11, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Uma das coisas mais fantásticas nesse texto é Jesus chamar e a pessoa largar tudo. É óbvio que hoje provavelmente isso dificilmente aconteceria. Acontece, mas seria muito difícil. Porque hoje, e nesse texto aqui é interessante que Jesus, antes de chamá-los, Jesus permitiu que eles tivessem uma pesca muito grande. Quem sabe nesse chamado de Jesus, Pedro poderia olhar para Jesus e falar assim, pô Jesus, a gente estava aí numa pendura, tentando pescar a noite toda, não conseguimos pegar nada, agora que a gente pegou um monte de peixe, agora que o negócio vai prosperar, o Senhor quer que eu siga-o, sirva-o, pô, pelo menos deixa eu pegar esses peixes, vender, ganhar um dinheiro, comprar uma casa, um barco novo, e depois eu te sigo. Como vimos aqui semana passada, teve gente que chegou em Jesus, gente que não estava preparada para segui-lo, e falou assim, Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, legal, só que é o seguinte, a raposa tem toca, os passarinhos têm os ninhos das árvores, mas eu, filho do homem, não tenho nem aonde deitar, nem aonde recostar a minha cabeça. Então, se você quiser me seguir, algumas coisas você vai ter que abrir mão e deixar de se preocupar. Duas questões desse texto. Primeiro, Jesus faz um grande milagre, mostrando para aqueles homens que se eles confiassem na palavra de Jesus, e foi exatamente o que Pedro disse, ele falou, baseado na tua palavra eu vou lançar, apesar de eu ser pescador, apesar de eu ter experiência, e eu já falei aqui, já contei uma experiência que eu tive aqui anos atrás, em 1900 e nada aí, sei lá, certa vez fui eu, meu irmão pastor Marcos, pastor Gilberto, pai da Gabi, e o Eliaque, que era da rádio Free, nós fomos, sim, numa tarde, 3 e pouco da tarde, tinha um irmão na igreja do pastor Gilberto, que tinha uma casa em Mongaguá, e ele falou, o dia que vocês quiserem ir, vão lá, geralmente a gente está lá durante a semana, e numa tarde, acho que uma quarta, a gente resolveu, umas 3:30 da tarde, vamos para lá, pegamos o carro, fomos 4, chegamos lá umas 5 horas, conversamos, tomamos um café, e eu falei, viemos aqui para pescar. O filho desse irmão era aquele cara
fã do tal do Rubinho, aquele Rubinho, quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Rubinho que é pescador, tinha um programa na televisão, o cara era fera, boné, o cara era bom, manjava tudo de pesca. Esse rapaz também manjava. Aí, tipo 15 para 6, ele saiu assim, fora de casa, olhou e falou assim, hoje não vamos pegar nada. Porque a maré vai estar assim, a lua está assado. Eu olhei assim e falei, esse cara está brincando, né? A gente veio aqui para pescar, não, se vocês quiserem, vamos lá. E nós fomos tipo umas 6:30, ele tinha as varas, para mim ele me deu até uma vara que tinha um neon na ponta, você jogava no escuridão, lá na plataforma de Mongaguá, e você via a bichinha acesa. Eu falei, os peixes vai ficar babando e vai morder, né? Tonto, né, que não conhece nada de pesca. Ficamos ali até umas 10 da noite, 9:30, acho, da noite, não pegamos, para não dizer que não pegou nada, o meu irmão, o pastor Marcos, pegou uma enguia, uma cobra. Voltamos frustrados, mas o rapaz tinha falou, maré, lua, vai ser difícil. Pedro, ele podia também ter falado isso para Jesus, né? Como ele quis argumentar. Ele disse, olha, a gente tentou a noite toda e não pegamos nada. Mas a fé que ele tinha do coração que estava sendo tratada, abençoada, ele chega e fala assim, todavia, baseado na tua palavra, nós vamos, mas porque o Senhor falou. Jesus mostrou naquele instante que quem confia na sua palavra, ele é sempre bem sucedido, ele sempre abençoa. Segundo, Jesus trouxe aquela riqueza para eles, e eles podiam, como muita gente faz hoje, pegar da sua riqueza e curtir a vida, e falar, Jesus, o Senhor é bacana, te amo, mas eu vou aproveitar um pouquinho. A gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus, Deus é bom, como eu disse, Ele abençoa a todos, mas a gente tem que tomar cuidado para que a riqueza, para que os bens não tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Porque Jesus, certa vez, ensinando estas mesmas pessoas, ele disse assim, existe um Deus chamado dinheiro, na versão grega, Mamon. Mamon era um Deus que as pessoas adoravam a ele, levavam sacrifícios, sacrificavam animais. Tinha alguns doidos que até ao longo de alguns séculos sacrificavam os próprios pequenos filhos para ter a bênção da prosperidade. Aí Jesus chega para eles e fala assim, vai chegar uma hora que vocês vão ter que escolher, ou vocês amam a Deus, ou vocês amam Mamon, na tradução, riquezas. A própria palavra também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vocês tomam cuidado, porque se você amar um e obedecer um, você vai desagradar o outro, e vice-versa. Nesse caso aqui, estes irmãos, que alguns poderiam dizer, eles não tinham nada a perder. Irmãos, eles estavam trabalhando, eles tinham seus barcos, tinham suas famílias, ele tinha alguns pequenos bens. Igual certa vez no passado, eu falei com um pastor e disse para ele, você gostaria de pastorear a nossa igreja Itapetininga? Isso faz talvez 12, mais ou menos, uns 12 anos, 10, 12 anos. E ele disse para mim, o pastor que está saindo de lá, quando ele foi para lá, ele não tinha nada a perder. Eu não, eu tenho o meu trabalho, a minha mulher tem o trabalho dela, então eu não vou. Ou seja, tem muitas pessoas que não têm esse relacionamento, esse entendimento com Jesus, não o conhecem, apesar de dizerem que Ele é a paz, que Ele é amor, que Ele é a vida, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele salva, que Ele batiza, que Ele cura, que Ele transforma, e fala, mas na hora do vamos ver, não são capazes, não estão dispostos a trocar o que tem pela vida com Jesus. E eu ressalto, eu não estou falando que é para você e eu fazermos isso hoje,
Porque como vimos semana passada também, alguém chegou em Jesus e falou assim, o cara era rico. Ele disse assim, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aliás, ele disse, bom mestre. Jesus falou, escuta, você tem que cumprir os mandamentos. Isso aí eu cumpro desde a adolescência. Mas o texto de Jesus amou aquele cara e falou, mas falta uma coisa para você. Você precisa se desprender dos seus bens, do seu dinheiro. Faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir. Se ele tivesse falado assim, é isso, Jesus? Pois eu vou fazer. Eu tenho certeza absoluta que Jesus ia falar para ele, como falou para Abraão. Creio que Jesus falaria para ele, realmente o teu coração não está nas suas coisas, então você não precisa vender tudo não, continua me seguindo. Mas o que aconteceu com aquele rapaz, aquele homem? Ele pensou, puxa, mas eu tenho a casa, o carro, a fazenda, não dá, né, Jesus? Eu brinquei com alguns irmãos lá no átrio também. Alguns deles lá torcem por um determinado time. Acho que vocês sabem que time que eu estou falando, né? No popular, o Corinthians. E eu brinquei com eles falando, você já parou para pensar? Você trocou Jesus pelas drogas, pela bebida, mas o Corinthians você não troca por nada. Eu falei, vocês estão entendendo a que ponto chega a cegueira espiritual na mente das pessoas, inclusive nas nossas mentes? Vocês entenderam que a gente diz que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus é aquilo outro, mas na hora do vamos ver, a gente acaba trocando por qualquer outra coisa. Então eu disse, quem é Jesus para vocês? Pergunto para os irmãos hoje, para quem está assistindo, quem é Jesus para nós? Quando ele entra no coração do homem, quando essa pessoa que recebe Jesus se converte, a maioria das coisas desta terra não tem mais valor. Ele até tem, mas aquilo para ele não tem valor. Porque o que está acima, o relacionamento dele com Deus, a morada eterna nos céus, como estudamos semana passada, o relacionamento com Deus vivo, um Deus que supre, um Deus que abençoa, um Deus que transforma, um Deus que anda com a gente todo dia, um Deus que faz milagres e maravilhas na vida daqueles que creem. Para ele, para essa pessoa, as outras coisas perdem o valor. E tem um texto da Bíblia que mostra isso. Lucas capítulo 19, acompanha aqui no telão, versículo 1, diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Versículo 3, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Versículo 4, assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Versículo 6, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Versículo 8, mas Zaqueu não estava nem aí porque os outros pensavam. Ele levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9, Jesus lhe disse, porque hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Versículo 10, Jesus encerra dizendo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Interessante, tem uma história inclusive desse texto, diz que certa vez um pregador, ele foi falar desse texto, aí ele se enganou no personagem, começou a falar, e Nicodemos subiu na árvore, e Nicodemos queria ver Jesus. E Nicodemos estava ali.
procurando ver Jesus, esperando Jesus. Aí quando chega a multidão, Nicodemos está lá vendo, e aí o pastor dele puxa o paletó dele por trás e fala assim: não é Nicodemos, é Zaqueu. Aí ele fala, aí de repente, irmãos, chega Zaqueu e fala: Nicodemos, desce que eu preciso subir para ver Jesus. Se saiu bem, né? Enfim, esse cara, ele queria ver Jesus, ele queria ter um encontro com Jesus. Ele, por causa da sua baixa estatura, subiu numa árvore para visualizar Jesus, porque tudo que ele havia falado, ouvido, falar de Jesus, o remetia a entender assim: Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, eu preciso conhecê-lo, eu preciso estar com Ele. E Jesus, quando o avista, fala: olha, desce, porque hoje eu vou estar na tua casa. Naquela época, meus irmãos, o chamado publicano, entenda, publicano, naquela época, era considerado os cobradores de impostos. Haviam judeus que eram chamados, contratados pelos romanos para cobrar impostos dos judeus, do povo. Estes, eles, apesar de se dizerem judeus, servos do Senhor, tal, os caras eram que nem muito fiscal hoje, queria levar o dele por fora. E quando Roma exigia mais impostos, eles cobravam o que era exigido e um pouco mais, justo para ter o seu dinheiro, a sua parte. Então, quando você ouvia, por exemplo, falar: chegou o publicano, chegou o cobrador de impostos, chegou Zaqueu, que ele era o chefe dos publicanos, chegou, meu Deus, chegou aquele picareta, sem vergonha, salafrário, ladrão, cachorro, miserável, chegou aquele cara, e as pessoas tinham uma aversão com ele. Mas nesse momento que Jesus está chegando, Zaqueu não se preocupou com o que todos estavam falando. A única preocupação de Zaqueu era: quem é Jesus? E ele subiu na árvore, e ele viu Jesus, e Jesus o viu e falou: desça, eu vou estar na sua casa hoje. E ele foi para a casa de Zaqueu, e o povo olhou para Jesus e falou assim: esse cara está aí com um pecador, né? um picareta, um embrulhão, esse cara aí vive cobrando impostos acima da média das pessoas. E Zaqueu, bastou acho que 2, 3 palavras de Jesus, a alegria, a vontade que ele tinha de servir a Deus, de amar Jesus, ele começou a entender as coisas. Ele levanta e fala assim: olha, Senhor. Jesus não pediu nada disso, irmãos, não está relatado no texto. Jesus não falou assim: olha, Zaqueu, se você quiser conhecer mais a Deus, você precisa pegar metade de tudo que você tem e dar para os pobres, viu? Inclusive você precisa, se você defraudou algumas pessoas, você precisa inclusive pagar essas pessoas. Não, o texto diz que bastou ele estar do lado de Jesus, bastou ele olhar para Jesus, bastou ele sentir aquela unção que saía de Jesus sobre a sua vida, para ele se levantar, ele voluntariamente se levantar e falar assim: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E ele ainda diz: se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus olha para ele e disse assim: hoje teve salvação nessa casa. Por quê? Porque quem conhece Jesus, ele se desprende das outras coisas. Quem conhece Jesus, quem sabe quem Jesus é para ele, as outras coisas vão perdendo o valor. Apesar de eu tê-las, elas não têm valor para mim. Tem cara que mata por causa de um arranhão no carro. Tem cara que briga, mulher que briga, que discute por causa de uma folhinha, uma sujeirinha que foi parar na frente da sua casa.
porque não entende o que realmente tem valor nesta vida. Gente, a gente está aqui de passagem. A nossa morada é nos céus, da presença do Senhor. Estudamos sobre isso semana passada. Então, no tempo que a gente está vivendo aqui, quem é Jesus para você? O que Ele representa para a tua vida? Bom, algumas questões aqui para a gente entender. Segundo a Bíblia, Jesus é o pão da vida. Por isso que a gente participa da ceia, porque o próprio Jesus, João 6,53, ele disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Para termos uma vida espiritual é necessário, e aqui a gente tem o hábito, a maioria das igrejas evangélicas tem o hábito de fazer isso uma vez por mês, de se reunir como igreja, de ter comunhão, de participar do pão que representa o corpo de Cristo, que lá na cruz foi deformado, ele sofreu, foi furado, colocaram coroas de espinhos na sua cabeça, deram chicotadas com pedaços de ossos na ponta, que quando batia nas costas arrancava parte da carne. Ele enfrentou tudo isso porque ele me amou e te amou e morreu por todos. Então, quando a gente entende isso, as outras coisas não têm valor. Eu não vou trocar Jesus por um copo de cerveja. Ah, pastor, mas eu não posso beber. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir no viaduto do chá e falar assim: ei, eu vou me matar, e pular. Tem gente que vai orar, repreender e tal. Você pode fazer o que você quiser. Agora, quem conhece Jesus, sabe que Ele é o pão da vida. Ele é aquele que sustenta a nossa vida. Quem tem Jesus, como disse Davi, quem conhece Deus, ele falou assim: ó, eu já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo passar perrengue, nem a sua descendência ter fome, passar por necessidade de pão, porque Deus sustenta. A Bíblia também diz que Jesus é a luz do mundo. A gente canta aqui, Ele é a luz do mundo. É Ele que ilumina. Aliás, vimos semana passada que quando a gente chegar no céu, não vai ter mais a lua nem o sol. Não vão precisar de sol nem lua. Porque aquilo que vem, aquela luz, aquela glória que resplandece de Deus, vai iluminar tudo. Até as nossas vidas. A Bíblia disse, Jesus falou, Ele é a porta da salvação. Capítulo 10 de João, acompanha aqui no telão, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A Bíblia também diz, irmãos, que Jesus é o bom pastor. É Ele que dá a vida. É Ele que deu a vida por nós. A Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo o que você e eu geralmente recitamos. A Bíblia também diz que Ele é a videira verdadeira. E o próprio Jesus, certa vez, para uma multidão, João 6,44, Ele disse: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Aí Jesus diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Aí você fala assim: poxa, já que a gente conhece tanto esse Jesus, se é que a gente conhece, por que tanta gente então desiste de Jesus? Sabe que Ele é o caminho, a verdade, a vida, pelo menos a gente acha que sabe. Sabe que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele anda com a gente todo dia. Viu, irmão? Eu não sei se você sabia, meus irmãos aqui, você que está pela internet, mas Jesus anda com a gente todo dia. Todo dia, tá? Todo dia. Aliás, tem uma canção que diz que todo dia e toda hora. Jesus não sai para tomar um cafezinho e fala assim: agora eu estou cansado, vou dormir. Não, Ele está conosco todo dia e toda hora. Mas muita gente desiste. E o próprio Jesus disse que isso ia acontecer. Em Mateus 22,14, Ele diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.
Irmão, irmã, quem entende o chamado de Jesus não desiste, não entrega os pontos, não joga a toalha. Ao contrário, permanece firme. E foi o que eu disse para os irmãos no átrio quarta-feira passada. Vocês receberam uma grande oportunidade de Deus. Grande oportunidade de Deus. Tão grande, Deus teve uma misericórdia tão grande de vocês que abriu a porta desse lugar aqui. Esse lugar aqui está aberto para vocês. Tem uma cama para você dormir, chuveiro para você tomar banho, comida. Um barato, a gente estava jantando 7h30 da noite, mais ou menos. 7h30, 7:20, a gente estava jantando. E aí os irmãos que são mais rápidos para comer, né, do que eu, né, acabaram de comer e já estavam na cozinha. Eu falei, o que eles estão fazendo lá, pastor Bob? Não, uns estão estão lavando a louça e os outros já estão preparando o café para as 9. Falei, café? Tem pão com café. Inclusive o Emerson, quando foi lá, esperou o café, o pão e tal. Brincadeira, Emerson. Marcial também, né? Não esconde não, Marcial. Alimentação que vocês têm, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da noite, vocês têm tudo aqui para vocês entenderem que vocês têm um Deus que se preocupa, que ama, que não desiste de vocês, e agora vocês podem ter um encontro mesmo pessoal com Ele. Gente, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou, saia daqui restaurado, recuperado, com a certeza de que Deus está contigo todo o tempo. Não troque isso por outras coisas. Amém, muitos disseram como vocês, aleluia, amém, vamos ver, daqui a alguns meses alguns vão sair, espero que saiam de lá restaurados, recuperados. O apóstolo Paulo, ele ensinou, apóstolo Pedro, ele ensinou, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, eu já quero começar a encerrar falando sobre isso. Ele disse, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, que foi o que eu falei para eles, agora vocês têm que se esforçar, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é hora de se empenhar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Versículo 8, Pedro escreveu, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 10, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Versículo 11, a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Quem é Jesus para você? O apóstolo Paulo também ensinou dizendo, Efésios capítulo 1, versículo 18, ele escreveu para a igreja de Éfeso, dizendo assim, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Versículo 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Amém? Cremos? Amém. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais,
muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Vou repetir: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Versículo 22, Deus colocou todas as coisas, diga assim comigo: todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Igreja, eu e você, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ele disse assim: gente, vocês precisam entender quem é Jesus para vocês. Porque se vocês entenderem quem é Jesus para vocês, algumas coisas nessa vida vão começar a perder valor. Você não vai baixar a guarda, você não vai desistir. Por quê? Porque você sabe o quê? Que tem algo muito maior. Primeiro, como eu estou falando aqui desde março, quando começou essa pandemia, eu estou falando desde março. É que a maioria das pessoas talvez não creiam, mas desde março eu estou falando. Nós temos um Deus que está acima de todo poder, de toda autoridade, de todo governo. Deus está ainda no controle de tudo. Se Deus permitiu isso, é para a gente aprender, se reinventar, crescer, mudar, fazer alguma coisa diferente. Mas Deus está no controle. Aqui o texto de Paulo à igreja de Éfeso diz isso: Jesus, Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, ou seja, Ele está no alto e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, inclusive eu e você. Eu amo uma canção que a gente canta, porque parte do texto aqui diz assim, do texto da canção, diz assim: o melhor lugar que eu posso estar é aos teus pés. Porque quando eu me humilho debaixo da presença de Deus, quando eu conheço, quando eu sei que tudo isso que os meninos falaram lá, e você sabe também, a gente sabe quem é Jesus para nós. A gente tem convicção, a gente tem vida, e vida com abundância. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Quero encerrar aqui citando, eu pensei, em falar algumas coisas. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Irmãos, eu estava lendo essa semana algo que me chamou muita atenção, e eu faço minhas palavras da versão adaptada de um artigo que foi publicado pela primeira vez na língua norueguesa, num jornal chamado Tesouros Escondidos, em novembro de 1929. E esse artigo, preste atenção, ele foi escrito assim: o que Jesus Cristo é para mim? Aí ele começou a pontuar algumas coisas, e eu faço dessas palavras as minhas. Ele é meu mesmo, e se ninguém mais se importa comigo, não tem problema, Ele o faz fielmente, ou seja, Ele se importa comigo dia e noite. Ele é a minha canção de louvor. Se não houver outra razão ou qualquer outro motivo para cantar louvores, Ele é a razão de eu cantar louvores. Porque às vezes tem aqueles textos, alguns viraram jargões, mas a Bíblia fala sobre isso. Quem está alegre, cante. Mas eu só canto quando eu estou alegre? Não. Quando eu estou triste, é aí que eu canto. E quando eu não tenho dinheiro, é aí que eu canto. Por quê? Porque eu sei que Jesus pode aparecer a qualquer hora e falar assim: escuta, pesca ali. Mas não, baseado na tua palavra, eu vou pescar ali. E você pesca e pega um monte de peixe, ou seja, vem o recurso para abençoar a tua vida. Ele também disse: Ele é meu, eu não preciso de nenhum outro capital. Se isso não for suficiente, ter só Jesus, então nada é suficiente. Ele também disse: Ele é meu seguro. Ele é o meu seguro. E se Ele não fosse meu seguro, nada é seguro.
Ele também disse: Ele é meu, eu olho para Ele, eu vou encontrá-lo. Então, o meu futuro é brilhante e longo. Aleluia. Ele é meu e esse conforto é suficiente para mim. Ele é meu e não importa como outras pessoas me julgam. Ele é minha escolha. Ele é o pão da vida. Sua carne é alimento verdadeiro para a minha vida. Ele é meu entretenimento e meu prazer. Todo outro entretenimento desaparece até por comparação, porque não tem comparação estar na presença de Deus. Por isso que o salmista sábio, ele escreveu: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Ele também escreveu dizendo: quem é Jesus para mim? Ele é a minha sabedoria, Ele é um entendimento. Maior sabedoria, maior compreensão do que obedecê-lo não é encontrada, e é por isso que eu o amo. Ele é a cabeça, ou o cabeça, desculpe, da igreja. O corpo, eu faço parte, eu sou membro do corpo desse cabeça, Jesus. Ele é meu, e eu posso todas as coisas porque Ele que me fortalece. Ele é a fonte da minha vida. Ele é imutável e sem sombra de variação. Ele é sempre o mesmo, mesmo que todos os outros sejam tão mutáveis quanto a lua. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele também escreveu: Ele é tudo para mim. É precisamente por isso que o resto é como nada. Não tem sentido nem indiferença para mim. Jesus é meu amigo, é meu melhor amigo. Deus presente em todas as circunstâncias da minha vida. Jesus é o meu advogado, e por ser meu advogado, Ele não perde causa nenhuma. Jesus é aquele que olha para mim não como pecador, mas como filho. Jesus é o amor expresso em ação. Jesus é o único capaz de purificar o templo humano na minha vida e nos transformar com sua graça, refletindo atributos do seu caráter em nós. Também escreveu: Jesus é meu restaurador. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Jesus é o Deus eterno e misericordioso. Hoje eu desejo dizer para vocês o que esse camarada escreveu em 1929. E eu quero encerrar citando Romanos capítulo 11, versículo 36. O apóstolo Paulo disse: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Vamos aplaudir Ele ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Ao nosso Deus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Você que assiste, se você também quiser, até para não se dispersar. Já vamos encerrar. Mas eu quero te encorajar agora, você e Deus, é o teu momento e Deus. Como eu disse, teve irmãos no passado que deixaram tudo. Só foi o chamado de Jesus, deixaram tudo. Teve momentos que eles pensaram em desistir, sim, até ficaram com medo quando Jesus foi preso. Aliás, até Pedro negou Jesus. Nós somos humanos, nós erramos, sim. Às vezes bate esses desejos no coração, e eu disse isso àqueles irmãos. Infelizmente acabaram sucumbindo ao apelo das drogas, da bebida, ao que os familiares às vezes falam, o que as pessoas falam.
Às vezes as decepções da vida, os problemas da vida, dos relacionamentos, das famílias, do trabalho, isso leva as pessoas a, às vezes, pensar em desistir. Mas não desista. Se você sabe quem Jesus é para você, permaneça firme. Como disse o próprio apóstolo Pedro certa vez, quando Jesus olhou para eles e disse assim: vocês não vão embora? Ele disse: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Portanto, nesta manhã de olhos fechados, eu te encorajo, aqui, quem está em casa assistindo, ou onde você estiver, quem é Jesus para você? Que tipo de convicção você tem no coração em relação a Jesus? Quem comanda a tua vida, o teu dinheiro ou Jesus? Para quem você torce mais, para Jesus ou pelo seu time preferido de futebol? Você seria capaz de deixar tudo e seguir Jesus? Deixar tudo o quê, pastor? Os bens? Não, deixar essa vida que você está vivendo. Até amigos que você acha que são amigos, mas no dia que você se converter, provavelmente vão se afastar de você. Vão te chamar de Bíblia, de crente. Mas isso não importa, porque a maior riqueza desta terra que alguém possa ter, nós temos dentro do coração, é Jesus e o seu Espírito habitando em nós. Portanto, quem é Jesus para você? Se você tem a resposta na ponta da língua, então fala para Ele: Jesus, Tu és isso, aquilo outro. Tu és o meu amor, Tu és a minha paz, Tu és o meu Deus, Tu és a luz do mundo, Tu és o meu Salvador, Tu és aquele que deu a vida na cruz por mim, Tu és o caminho, Tu és a verdade. Eu creio plenamente na Tua palavra. Enfim, estou te dando alguns motivos para você responder para você mesmo quem é Jesus para você. É você e Deus, aproveite, Ele está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Que venha sobre a tua vida uma unção nova do Espírito Santo, uma renovação no teu coração. Que venha de Deus a convicção no teu coração. Que venha de Deus poder, graça sobre a tua vida. Que Deus abra a tua mente, que Deus abra os teus olhos, que Deus abra os teus ouvidos. Você possa ter esta vida espiritual ativa, plena convicção de quem Jesus é para você. Aleluia, 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 aleluia. Seja renovado nessa manhã pela presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. O Espírito Santo, nosso Deus, te renove, te capacite. Traga um tempo novo, uma unção nova sobre o teu coração. Traga a paz nesses tempos de crise. Traga confiança nesses momentos difíceis. Que Deus te fortaleça, que Deus te levante. Que Deus te capacite. Que Deus traga sobre você um tempo novo. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, o Brasil. Que Deus renove a fé de cada irmão, de cada irmã que está fraco agora. Nosso Deus alcance aquele que pensa em desistir.
Não desista, permaneça firme. Você que está assistindo, que está afastado, volte aos caminhos do Senhor. Você que está assistindo e quem sabe nunca tomou uma decisão por Jesus, agora que você sabe pelo menos um pouco de quem Ele é, tome essa decisão. Mesmo que os outros não te entendam, mesmo que as pessoas critiquem você, decida-se por Jesus enquanto é tempo. Ele é vida e vida com abundância. Aleluia. Se você quiser tomar essa decisão, você que está assistindo, tem os irmãos online, converse com eles aí. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, se você sabe agora quem é Jesus para você, conversa com eles, volte. Você que está fraco, receba de Deus força, que Deus te fortaleça agora, que Deus aumente a tua fé, que Deus capacite a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. És o meu Deus, o meu Senhor, o meu pastor. És a minha vida. Alcança nessa manhã todos os meus irmãos. Que não haja dúvida e nem variação ou sombra de variação. Que tenhamos plena convicção. Quem és Tu para nós, Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Caso você queira, aproveite, experimente, abra o teu coração. Glória a Ti, Deus. Glória a Ti, Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Cante. Luz do mundo vieste a
Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia.